falar um pouquinho da mulher, né? Não que eu tenha só ministrar mulher, mas é que eu mais me identifiquei nessa leitura. É lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém? Amém. O título está assim, a vida dos casados. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo que você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos raros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Amém? Até aí. Deus quer nos dizer assim, que a mulher cristã, que nem aqui 1 Pedro está falando, que a mulher, para viver bem com um esposo que não seja de Deus, não que não seja de Deus, que não é cristão ainda, que um dia vai ser, nós temos que ser calmos, que lá em Provérbios 31 tem várias passagens dizendo que sobre o que nós devemos ser e agir. Você que nem tu, né, folhar. Senão eu me perdi. Vamos. Lá em 31 diz, nós devemos ser uma esposa ideal, né? Que é difícil encontrar uma esposa ideal hoje em dia, mas naquela época lá de Jesus, Salomão sempre dizia que a mulher ideal tinha que estar sempre ocupada fazendo roupas de lã, ela levanta cedo, que nem quando a gente tem nossos filhos, né? Nós levantamos de madrugada para preparar comida para a família, para dar ordens aos empregados, eu não me lembro. E também no 16 diz assim, ela examina as coisas de dentro de casa, como está tudo certo, tudo correto, que nem a gente faz na nossa vida diária, né? Nós levantamos de manhã, a primeira coisa, nós vamos ver se temos roupas para lavar, nós já botamos na máquina, vamos já preparar o almoço, e arrumar os filhos para a escola, e daí depois nós vamos preparar nosso almoço, limpar a casa, essas coisas diárias que toda mulher faz, né? E isso aí, Deus se agrada de nós sermos uma mulher assim, direcionada para fazer as coisas direitinho, para ser uma mulher esforçada e trabalhadora. E a gente tem que conhecer todo o valor que nós temos em casa, né? Nós temos que dar graça em tudo. O Senhor disse que nós temos que dar graças em tudo, mesmo no pouco que nós temos. Se nós temos uma vida boa em casa, uma vida de conforto, vamos dizer que todo ser humano precisa de um lugar confortável, o Senhor nos concede isso. Uma casa boa, os eletrodomésticos bons, que a gente tem prazer de lavar, de limpar, né? Mas se a gente não tem, a gente também tem que ter prazer em ir lá limpar, passar paninho, botar guardanapo, que nem a minha primeira cozinha. Eu não tinha armário, eu só tinha uma cama, né? Um fogão de 2 bocas, aqueles de botar em cima do fogão. Meu armário era caixinhas, eu botei assim, ó, penduradinho, colocava minhas coisinhas ali para não ficar no chão. E nós começamos a nossa vida assim, e eu tinha tudo
tudo bem alinhadinho, tudo limpinho, porque eu era apaixonada por esse homem. Eu amava ver. Eu amava ver ele chegar em casa e encontrar tudo limpinho, a mesa arrumadinha, com florzinha no meio da mesa, não é? A nossa pouca comida que eu tinha, eu enfeitava o prato. Deus já estava me cuidando desde lá, porque eu sempre fui uma mulher esforçada, eu sempre trabalhei na minha vida, eu nunca tive preguiça, eu trabalho às vezes até tarde da noite, então na minha casa, porque eu tenho prazer de limpar minha casa agora, com essas dores que eu tenho, né? Eu faço um cocô de manhã, assim vai. Mas aqui na palavra do Senhor diz que uma mulher de caráter, que para ser uma boa esposa, uma esposa ideal, para servir aos olhos de Deus, nós temos que ter esses requisitos aí. Nos esforçar, ser trabalhador, ser forte, e conhecer o valor de tudo que nós temos. Nós temos que preparar a nossa comida, a nossa roupa. Tem muitas mulheres que fazem as roupas em casa, né? Agora se usa comprar tudo pronto, tem roupas que nem precisa nem passar, né? Mas antes a gente tinha que lavar, botar no parador. Quando não tinha esses produtos aí, a gente botava. A minha mãe lavava para fora, ela tinha um parador, a gente botava as roupas, lavava só com sabão, botava no sol e ficava branquinha. E era tudo no tanque, era tudo assim, manual, e era bom, eu tenho saudade daquela vida. Era pobre, mas a gente era feliz. Verdade. E agora, como a gente tem tudo, esses maquinários, tudo para lavar, para secar, as roupas não precisam mais passar. Então a gente, mesmo assim, a gente tem que ser trabalhadora, para que Deus nos olhe como uma mulher cristã, uma mulher que o Senhor tem prazer de abençoar. E através de nós somos a cura. Porque tem uma passagem aqui, nós somos tão poderosos, nós somos persuasivas quando nós queremos. Que quando o homem está agitado, bravo, vamos dizer, que não está assim, nós temos poder de persuadi-lo com uma palavra amiga. Nós temos o poder de cura espiritual. Nós chegamos para ele, passamos a mão no cabelo, o abraçamos, damos um beijinho nele e conversamos macio. Ele vai nos ouvir. Eles são pessoas que ouvem a nossa voz quando nós temos persuasão, e nós temos que aprender a ser calmas. Tem muita coisa que a gente engole seco e deixa farinhar, sabe? Né? Que depois a gente vai lá no cantinho e bota pra fora, dá um soco na parede. Mas nós temos esse poder de fazer o esposo ficar calmo, porque nós temos o privilégio incrível de ter a cura espiritual para nós, porque nós temos persuasão. Quando vocês têm homens, não vou citar nenhum, mas assim, homens que são agitados, que bebem, que fazem extravagância, pede direção para Deus primeiramente te curar. Através de ti, ele vai se curar. É assim que funciona. Porque dois bicudos não se beijam. Se tu ir para cima, biquear também, não vai dar certo. Um vai querer se levantar mais que o outro. Então sempre um tem que se elevar, né? Mas se eu me levar demais, é que aí é onde eu me levanto também. Então, que nem em Provérbios também fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Se nós irmos com a palavra, nós temos muita coisa para aprender com a palavra do Senhor. O Senhor, ele tem os preferidos dele, mas ele prefere uma mulher que chega aos pés dele, reconhecendo que ele é um Deus, que é um homem especial, que
que te tirou de onde ele me tirou. E ele me ouve, sabe? Eu não tenho queixa de dizer assim que Deus nunca me ouviu. Tudo que eu pedi para ele até hoje, pequenas coisas, a gente tem que prestar atenção que Deus nos presenteia com bênçãos todos os dias, em pequenas coisas. Sabe que tem uma coisa assim que é meio boba, mas eu sei que aquilo, lá no fundo do meu coração, eu sei que foi Deus que fez aquilo, entendeu? Eu estava lá na rua, quinta-feira, passeando com meus cachorrinhos, que eu passei meio-dia quando não tem a creche, as crianças já foram dormir, não tem movimento na rua, aí eu saio com eles, eu tenho que cuidar de um solto e outro matadinho. Passeando, a minha vizinha passou na minha frente com uma maçã desse tamanho, mordendo. E a minha boca encheu d'água, eu engoli. Uma vontade de comer aquela maçã da mulher. E eu disse assim, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoe. Mas que vontade que eu estava de comer aquela maçã. Meu filho, naquela hora, meu filho foi trabalhar. Ele saiu, era 10 para as 4, ele veio às 4. Daqui a pouco ele veio com 3 maçãs geladas, igualzinha. Ó mãe, eu fui ali, eu vim aqui só fazer essa maçãzinha para ti. Ele não tinha visto, ele não viu eu sentir. Mas eu sei. Mas eu sei que foi Deus que mandou ele trazer a maçã para mim. Então são coisinhas pequenas assim que a gente vê, sentir que é Deus que nos manda para nós. Tem coisas, irmã, assim, ó, que nem essa blusinha que eu tô aqui por baixo, aquelas blusinhas que a gente usa com roupa transparente. Olha que eu lutei para comprar essa blusinha. Ela não é cara, mas era do Avon. Toda vida que eu encomendava, não estava na revista. Outra vez eu encomendava, já tinha passado. Ela veio parar na minha casa, dada. Ó, dada. E eu tenho coisas assim que Deus me dá. Dá bastante para os outros, por isso que Deus te dá para É. Porque dando que se recebe. O filho só vai ser tudo para a Manuela, para a Luciana. Para mim, trouxe as camisas. Eu trouxe uma sonda bem Não veio, ela só não tinha aquelas camisas. No outro dia o cara comprou um sofá novo, ele não estava com o sofá arrastado. E deu um sofá com uma almofada e tudo grudado, né? A Luciana não podia o sofá. Enorme, de grande parte, não tinha lugar, né? Tirar os pés para poder entrar na porta. E eu tenho presente. Mas Deus conhece o desejo do nosso coração. Então, quando uma mulher trabalha alegre, quando ama o esposo ama ela, é uma troca, sabe? Eu faço as coisas boas para ele, não que eu espere que ele faça para mim, mas automaticamente ele também vai retribuir, porque eu trato ele bem. Eu trato ele bem e Deus quer que ele retribua. Porque no casamento, Deus abençoa o esposo porque ele é como a igreja. Deus ama a sua igreja e ele quer que o esposo ame a sua esposa como Jesus ama a sua igreja, né? Honrando, ajudando, né? Na doença, na alegria, na tristeza, ele tem que estar sempre junto com a gente. E lá em Provérbios, se nós formos analisar bem Provérbios, Salomão tinha quase 600 mulheres, né? Ele tinha tempo para todas e tratava todas elas bem. Mas ele sempre achava que a mulher ideal era essa, que fazia as coisas, ajuda aos pobres, necessitados, quando frio, faz cobertas de linho,
estima seu esposo. E nós temos que também ser assim, ó, referência, né? De quando a gente vai no lugar, aquela lá é a mulher do pastor Lucas. Nós temos que ser elegantes. Elegante não quer dizer que a gente tem que estar com roupa chique, sapato alto. Elegante eu quero dizer se vestir corretamente. Como cristã, nós temos que nos vestir aqui. Eu, como aqui no altar, às vezes, acho que umas 2 vezes eu usei vestido sem manga, e ele falou, tá certo? Eu tenho que usar manga aqui. Não vou vir de frente única, ou de braço de fora aqui, né? E eu tenho que dar um exemplo para as irmãs que chegarem, ver que não é que a igreja tem costumes, mas é a Bíblia que fala isso. Que nós temos que andar corretamente para que o Senhor nos olhe com olhos de amor e de admiração, porque nós, mulheres, nós somos as preferidas dele. Diz que Jesus amava, tinha os apóstolos preferidos, mas eu creio que toda mulher que fala aqui, Deus ouve o clamor, a oração, os louvores dela com muita gratidão, com admiração, porque quando eu falava de Jesus no hospital, eu não sabia direito a palavra, né? Eu sei, mas por que tu gosta assim de estar sempre falando em Jesus, Eu falo porque qual homem na face da terra que morreria por ti? Sei lá. Ninguém vai dar a própria vida por outra pessoa. Não existe isso. Mas Jesus fez isso por cada um de nós. E eu digo assim, eu admiro Jesus, eu amo Jesus, porque ele morreu na cruz por mim. Ele foi chicoteado, ele foi humilhado, foi feito massacre naquela rua lá, para salvar os meus pecados, para mim viver bem agora. E aí eu sempre dizia, né? Eu amo ele, é o único homem que eu daria a minha vida. Ela dizia assim, meu Deus, mas tu está acabando de falar nele agora. Mas Jesus é Jesus, Deus é Deus. Não. Deus, Jesus, Espírito Santo, é um só Deus. Né? Ele se manifesta em espírito aqui, que ele deixou conosco, que é um espírito que ministra a nossa vida, que ama por nós, que nos ensina, que nos cutuca quando estamos fazendo alguma coisa errada, para dizer, não faço mais isso aí não me agrada, não agrada ao Pai, né? E é o único que nos convence do pecado. Ele sai do nosso corpo, o nosso corpo Mas aí, como continuando, lá na vida casada, daí temos assim também. Porque assim que acostumavam-se a enfeitar as mulheres do passado, usando delicados, correntes na cabeça e no tornozelo, que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes a seu marido. Sara foi uma, que era obediente a Abraão, e chamava de meu Senhor. Você será agora sua filha e praticará o bem, se não tiver medo de nada. Nós temos, e nós temos assim também, a educação dos nossos filhos também faz parte da mulher, que o homem é o mantenedor da casa, ele sai de manhã para trabalhar, volta de noite. A mulher daí tem que cuidar da casa, das compras, precisa fazer isso da casa, da educação dos filhos, e também de orar e interceder para o esposo que está fora, que os filhos estão no colégio, perseverar e sempre esperar que Deus proteja ele na ida, durante o trabalho, na volta para casa, porque assim como ele precisa dos meus
serviço de casa, eu preciso dele também, saudável, seguro, para manter o nosso lar. E a nossa vida agora, eu dou glórias a Deus, porque agora nós temos paz na minha casa. Graças a Deus, o Senhor me sustenta. Porque nunca falta o nosso pão, graças a Deus. Às vezes, se falta de manhã, de tarde já falta. Deus providencia, de um jeito ou de outro, Deus manda colocar na mesa. Nunca nos deixa faltar nada. E eu sempre tenho para agraciar outra pessoa quando precisa. Eu não me nego. Eu sempre acho que Deus manda para testar, né, a gente. Bate alguém no portão se quer alguma coisa. Eu digo, eu não tenho hoje, mas vem amanhã que eu tenho. Eu nunca digo que, eu não tenho. Não tenho. Não, nunca disse. Hoje a minha amiguinha foi lá, eu disse, tudo foi. Tu não tem nada congelado? Hoje eu não tenho. Mas a semana que vem passa aí que eu vou ter alguma coisa para ti. E ela sai bem faceira. Eu sou grata a Deus por ter aprendido, sabe, a viver com Ele e ouvir. Todos os dias a gente aprende a palavra do Senhor. Num louvor, uma pessoa que fala de Deus para ti. A gente sempre tira alguma coisa para nosso benefício, para nosso bem-estar em casa. Então eu sempre te digo, persevera, fique confiante, segura mais essa tua explosão aí, que Deus vai fazer algo ainda, grandes coisas ainda vai acontecer na tua vida. E eu creio porque meu marido não era assim, não vou dizer assim, boa pessoa. E ela está buscando, ela vai achar. Busca. E a vitória é tua. E a vitória é de Jesus, porque Ele está contigo. E Ele está sempre em volta de ti, Ele está sempre te vendo buscar. Cada louvor, quando tu está assim, brava, está contrariada. Ele levantei meu rádio, está dormindo. E hoje ele levantou, ele praticamente quase dormiu. Hoje ele tocou na rua das coisas que ele trabalhou na frente e disse assim, ó, que o pastor está chegando, cala a boca, cara. Ele tocou o copo de luz da rua. Ele tocou, aí ele disse, passa que ele vai embora, ele vai que morrer. Eu já ia lá para o morrer, ele não foi. O meu filho não é, o inimigo que fica tudo vale dele. Tem que, mesmo que ele esteja assim, ó, fora, mesmo que ele esteja fora de órbita, chega, bota a mão nele e diz assim, olha, por que tu faz isso? Mas ele se revolta mais. Não, bota a mão, tu tem que botar a mão nele, bota a mão nele e diz assim, por que tu faz isso? Jesus te ama, tu tem a tua família, tu tem a tua casa. Começa a dizer assim, ó, coisas boas para ele, né? Jesus te ama, eu te amo, tu tem que ficar bem para nós vivermos em paz, tem que falar, proferir coisas boas que Deus vai fazer no resto. Tá? E essa palavra eu trouxe que hoje nós temos ceia, então essa palavra foi a melhor palavra que eu achei. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que é para aproveitar, né?